A paz a todos, passando aqui para deixar uma mensagem no vosso coração. Em Eclesiastes 3, ele diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Quando ele afirma esta palavra em nossos corações, significa que há um tempo determinado para tudo mesmo, inclusive para as promessas de Deus. Se o Senhor liberou uma promessa, liberou algo da parte dele para a tua vida, entenda, não está demorando. É que há um tempo determinado para que ela aconteça. Enquanto ela não acontece, o Senhor está trabalhando em nossas vidas, em nosso ser, na nossa esperança, no nosso psicológico, nas nossas emoções. O Senhor está trabalhando. E através dos processos que vivemos na Terra, nós estamos chegando cada dia mais perto desse dia que já está determinado para algo acontecer na minha vida e na tua vida. E nesse grande dia, nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então eu estou passando aqui para dizer para você, persevere, não desista, não jogue a toalha. É o tempo que é determinado. E esse tempo, ele não vai passar do dia marcado por Deus. Ele não vai antecipar, mas também não vai atrasar. Ele vai vir na hora certa. Qual é essa hora? A hora que nós estivermos preparados para receber. Porque uma bênção gerada com tanto sacrifício e tanto choro, tantas lágrimas, não podemos perder no dia seguinte. Temos que cultivá-la para todo sempre em nossas vidas. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Ficam na paz do Senhor. O Salmo 27:14 diz assim: Espera no Senhor, aníma-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, o Senhor está dizendo ainda que o tempo é dele. Ele está dizendo, mais uma vez, dentro dessa palavra, que nós deveremos esperar no Senhor. E, acima de tudo, ter bom ânimo. Por quê? Para que nós fortifiquemos, louvado seja o Senhor, que nós verdadeiramente se alicercemos na palavra dele. Por isso que ele diz, tenha bom ânimo e fortifica o teu coração, ou seja, fortalece ele, não deixa ele esmorecer, não deixa ele fraquejar, não deixa ele, louvado seja o Senhor dos Exércitos, adoecer. Mas espera no Senhor, porque ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir com a tua palavra, porque ele zela pela tua palavra. Em Isaías 55 diz que o Senhor zela por ela. Ela não cai por terra e ela não volta vazia. Espera no Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Então não importa o que você esteja passando hoje. Eu estou, em nome de Jesus, entregando uma palavra para o teu coração para dizer, espera no Senhor. Provérbios 3, 5, 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra, ela incentiva nós confiarmos no planejamento de Deus. Ou seja, o Senhor ele vem através desta palavra para que você possa entender que ainda que nós temos uma palavra profética sobre nós, não é da nossa forma, do nosso jeito ou do nosso tempo. Ele está dizendo que os pensamentos dele não é o nosso. Ele está dizendo que os planejamentos dele também não é o nosso. Nós fazemos planejamento, nós fazemos pensamento, nós fazemos cálculos, mas a nossa confiança precisa estar no Senhor. Por quê? Porque o tempo é dele. Ele sabe quando ele vai trazer a conclusão desse planejamento, desse caminho. Porque o tempo perfeito é o tempo Kairos. Ele é diferente do nosso que é Cronos. O tempo de Deus é o momento certo, é oportuno de qualidades para que as promessas se cumpram.
Às vezes nós queremos que aconteça já, agora, amanhã. Mas Deus sabe o momento certo, porque se Ele antecipa alguma coisa, talvez nós não estejamos preparados para receber. E aí vai vir cenários na nossa vida ou dificuldades que talvez nós poderemos pôr em risco tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Por isso, Ele tem o tempo certinho das coisas, dos propósitos divinos, acontecer. As estações, os eventos na vida têm um objetivo maior, que é estabelecido por Deus. Às vezes nós olhamos para a promessa, achamos que ela tem muito mais a ver conosco. E na realidade não tem. Ela tem a ver com os propósitos de Deus. O objetivo daquilo que está sobre as nossas vidas tem muito mais a ver com Deus do que conosco. Por isso, ministre paciência, ministre fé. Esperar no tempo de Deus exige fé. Exige a certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo que demore no nosso entendimento, Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, só glorifique a Deus e agradeça, porque Ele te escolheu. Amém? Que essas palavras liberadas façam toda a diferença sobre a tua vida. Amém? E graças a Deus. Essas 3 mensagens que foi liberada nesse presente momento, ela vai trazer para nós, louvado seja o Senhor, uma reflexão sobre esse assunto. Ele fala da confiança em Deus. Ele enfatiza que a força não vem do nosso esforço humano, mas sim ela vem daqueles que esperam e confiam no Senhor. Ele está dizendo para nós que a nossa confiança precisa estar em Deus, em todo o tempo, porque é do Senhor que virá nossas forças. Esses áudios falam da renovação. Ele nos compara com a águia, que é um processo de renovação. Como a águia que arranca penas velhas e renasce, Deus também renova a vida, a energia de todos aqueles que confiam nele. Deus ele está nos comparando com esta águia, porque Ele está dizendo que existe renovação todos os dias da nossa vida. Um dia nunca será igual ao outro. Um dia sempre será diferente do outro. Mas todos os dias o nosso Deus é o mesmo. Todos os dias Ele está pronto para fazer, louvado seja o Senhor, aquilo que apraz o coração dEle. O mais importante é nós confiarmos nele. O mais importante é nós sermos renovados por eles. E terceiro, superar limites. A promessa é de superar o cansaço e as limitações, prosseguindo ativamente na jornada da vida com vigor renovado. Então, essas 3 palavras vêm trazer para você. A promessa está sobre a tua vida. Então, essa promessa precisa ser todos os dias renovado na sua mente. Ela vai te trazer superação todos os dias, superação do seu cansaço, superações das suas limitações, superações de todas as suas dificuldades. E vai te ajudar a prosseguir todos os dias a sua jornada para que você venha alcançar aquilo que Deus tem para você. Porque com uma vida renovada, com um fôlego renovado, pode ter certeza, aquilo que Deus tem vai acontecer. Em nome de Jesus. Oi, meu irmão, graça e paz, que Deus te abençoe. Hoje eu quero te oferecer maçãs em salvas de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque esse é o tempo perfeito. Eu quero te contar uma história de generosidade. É a história de um pastor real. Ele abriu um restaurante popular para fazer almoço e janta, lanche, ceia, para as pessoas de rua, para as pessoas que não têm como fazer uma refeição diária. E ele recebia muitas pessoas de rua.
E de vez em quando ele comia com o pessoal. E certa vez ele comeu com um rapaz de rua, um morador de rua. E o morador falou: por que você está dando comida pra gente? Porque você está com fome, você precisa. Aí ele falou: você quer levar a gente pra tua igreja, né? Ser estratégico. Aí ele riu e tal. Aí ele botou a mão no bolso, tirou 2 pedras de crack. Acabar de almoçar, eu vou fumar esse crack. Aí ele: pior pra você, né? Não é bom pra você isso. Mas por que você faz isso? Porque eu faço isso em cumprimento da palavra de Deus. Eu tenho que dar água para quem tem sede, comida para quem tem fome, agasalho para quem está com frio. A palavra de Deus me ensina sobre isso. Mas ele falou assim: mas você está perdendo seu tempo, porque você está me ajudando e eu não quero ajuda. Eu estou ignorando a sua ajuda. Eu vou para a rua, eu vou fumar crack, eu vou fazer besteira. Você está perdendo tempo, você tem que ajudar quem está querendo. Eu vou para a rua. Amanhã eu vou poder voltar aqui para almoçar? Ele: vai. Eu posso voltar? Pode. Aí o pastor olhou para ele e falou: você acha que eu estou ministrando você? Eu não estou ministrando você. É você que está me ministrando. É você que está me mostrando que eu não devo voltar ao passado. Você está me ministrando. E aquele morador de rua olhou para ele, né? Os olhos começaram a lacrimejar. Ele foi para a rua, voltou, fez besteira. Depois de um tempo ele voltou, sentou, chamou o pastor: pastor, eu quero me converter para Jesus. Que coisa maravilhosa. Irmão, nunca desista de ministrar alguém. Se tem alguém não dando voz ao conselho que você está dando, não te perdoando, não fique triste por isso. Porque é nessa hora, é nesse momento que você está sendo ministrado. E Deus está ministrando ao seu coração. E aquela pessoa está achando que você está perdendo tempo, ou seja lá o que for que ela esteja pensando. Mas se ela está deixando de passar a oportunidade, é pior para ela. Mas você não deve deixar essa oportunidade passar. Não deixe, não se canse de fazer o bem, diz a palavra de Deus. E Provérbios 11:25 fala isso de uma forma tremenda. Diz assim, Provérbios 11, versículo 25: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe. Não cesse de fazer o bem. Tenha um espírito generoso para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe. Oi, meu irmão, graça e paz. Que Deus te abençoe. Hoje eu quero te oferecer maçãs em salva de prata. Assim são as palavras ditas a seu tempo. E se você está ouvindo essa mensagem agora, porque esse é o tempo perfeito. Hoje eu quero meditar com você a respeito da águia. A águia é símbolo de força, de visão elevada, de renovação e liberdade. E a palavra de Deus nos mostra algo tremendo sobre a águia. Mas existe uma curiosidade peculiar da águia. Ela não tem um predador, ela não tem um inimigo que encare ela face a face. Mas ela tem um inimigo chamado corvo negro, e ele age de forma muito covarde. Ele voa, se posiciona acima da águia e começa a bicar a asa da águia para ela perder força. E a águia, de forma muito estratégica, ela voa para o alto, mas tão alto onde a atmosfera e o ar fica rarefeito. O corvo perde forças, fica com dificuldade de respirar e cai. Então subir significa confiar no Senhor, depender totalmente de Deus, significa elevação espiritual, significa vitória sobre qualquer circunstância, porque a palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então Deus está esperando que eu e você voe para o alto, que eu e você voe para o alto na oração, voe para o alto lendo a palavra de Deus, voe para o alto cumprindo os mandamentos do Senhor, voe para o alto perseverando na presença de Deus. Voe para o alto como asas, como águias. A gente vai correr e não vai se cansar, a gente vai caminhar e não vai se fadigar.
na presença de Deus. Não estou falando do cansaço físico, mas estou falando do cansaço espiritual, da luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós temos um inimigo em comum e, como corvo negro, ele age de forma muito covarde. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A mensagem de hoje é que as suas forças sejam renovadas à medida que você subir. E quanto mais alto você subir, mais forte você vai ficar. É porque do alto que virá o nosso socorro. Em Salmos diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que seja para a sua vida espiritual, para a sua vida material, para a sua vida financeira, para qualquer área da sua vida. É Deus que vai te dar vitória. Mas não desista de orar e de ler a palavra de Deus. Voe para o alto. É porque de lá que Deus vai te dar vitória. Que Deus te abençoe. Oi, meu irmão, graça e paz, que Deus te abençoe. Hoje eu quero te oferecer maçãs em salvas de prata. Assim são as palavras ditas a seu tempo. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque esse é o tempo perfeito. Hoje eu quero contar a história de um jogo americano. 2 jogadores se destacaram nesse jogo. Um jogo muito importante. Um jogo equilibrado, onde os 2 times estavam marcando ponto a ponto. E todo jogo tem uma regra. Precisa obedecer a regra. Clay, numa jogada extraordinária, recebe a bola e ele corre 8 jardas. Era impossível ele não marcar ponto. Touchdown. Mas faltando um pequeno espaço, centímetros da última linha da vitória, ele começa a comemorar antecipadamente. Ele larga a bola, mas a bola estava viva no jogo. E o jogador adversário, o Oregon, prestando atenção, ele deixa a bola cair antes da linha de chegada, depois de correr 8 jardas, sozinho. E ele começa a comemorar, mas não percebe que a bola tinha caído. Ele larga a bola. Oregon pega a bola e corre todo o campo. E faz de um erro uma grande vitória para o time dele. Será que não é assim a nossa vida? A vida não pune quem tenta, mas pune quem deixa o propósito. Todo dia tem alguém deixando a bola cair, deixando de tentar de novo, porque perdeu um casamento e não tenta um outro, deixando projetos, planos, se decepcionando, magoando, deixando a mágoa no coração. Muita gente deixando de fazer o que é certo, ou deixando de ser feliz. Não deixe a bola cair. E a palavra de Deus nos mostra algo tremendo a respeito disso. Diz assim em Hebreus 10, 35 36: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Deus tem algo para mim e para você, mas a gente não pode deixar a bola cair, mesmo que a luta esteja forte, mesmo que a onda esteja batendo. Não larga a bola, persevera na oração e na palavra de Deus. Vai até o fim, não desiste. Eu quero algo novo para minha vida. Eu quero algo novo, porque Deus tem algo novo para me dar. As coisas velhas já passaram e tudo se torna novo. É com novidade de vida que Deus vai te dar vitória. Mas não saia da regra do jogo. Leia a palavra de Deus, persevere na oração, no jejum, na busca da presença de Deus, no amor, na comunhão do Espírito Santo. Não largue a bola, não desista do seu propósito e comemore só quando tiver tudo concluído. Para a glória de Deus, que Deus te abençoe.
Oi, meu irmão, graça e paz, que Deus te abençoe. Hoje eu quero te oferecer maçãs em salvas de prata. Assim são as palavras ditas a seu tempo. E se você está ouvindo agora, esse é o tempo perfeito. Na palavra de hoje, nós vamos refletir em Colossenses 1, onde o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, fala dos irmãos de Colossos. E ele dá graças a Deus, ao Pai, e ao mesmo tempo ele, agradecendo, ele continua orando pelos irmãos. Com um detalhe, uma observação muito importante. Geralmente a gente ora pelo irmão que está precisando, está doente, precisando de uma resposta, buscando algo de Deus. Mas aqui é diferente. Os irmãos de Colossos estão em plena comunhão com Deus. E diz assim em alguns trechos de Colossos, capítulo 1. Damos graças a Deus, ao Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo e do amor que vocês têm por todos os santos. E ele continua agradecendo a Deus e pelo conhecimento que eles adquiriram em Cristo Jesus. E ele fala, e crescendo em todo mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Olha que coisa maravilhosa. E lá em Colossos tinha um ministro do Senhor que estava ministrando e passando a palavra de Deus para os Colossos, era o Epáfras. E chegou esse conhecimento a Paulo e a Timóteo. Então eles continuavam orando por eles. No versículo 9 do capítulo 1 diz assim: por esta razão também, ou seja, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aqui está o segredo. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós temos a tendência a cair, nós temos a tendência a errar, porque nós somos pecadores. Mas isso é maravilhoso, porque a nossa permanência em Deus se dá pelo conhecimento, por transbordar em pleno conhecimento na vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. É isso que eu desejo para vocês, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que você cresça na verdade, no conhecimento da palavra de Deus e na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, pois a graça ela nos veste, ela nos cobre e ela nos capacita a herdarmos o reino de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra, essa maçã em salvas de prata, esse é o tempo que Deus reservou para você. Que Deus te abençoe. Amém. Bom dia, paz do Senhor, irmãos, amados irmãos. Estamos aqui num propósito, de comunhão com Deus para esse retiro, onde estaremos ali orando, compartilhando, estando na presença de Deus. A comunhão com Deus se torna um relacionamento íntimo entre a pessoa e Deus. Não é apenas uma crença, mas é uma experiência de proximidade, de escutar a resposta no seu amor. Estar com comunhão com Deus é estar com a vontade de Deus, é viver o amor, a confiança, a obediência, reconhecer a presença de Deus em todas as áreas, ter um diálogo sincero com Deus, falando e também ouvindo, uma leitura da Bíblia, assim, para conhecer a vontade de Deus, a obediência conforme o ensinamento com Cristo, a gratidão de conhecer quem é Deus, buscar sensibilidade no Espírito Santo e transformar o seu interior,
Isso é muito importante para nós, irmãos. E no versículo de João 15:4, ele fala assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E Tiago também fala assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. E tudo essa comunhão, ela traz uma paz interior, uma direção de sabedoria, ela traz mansidão, ela traz amor. Mesmo nos momentos difíceis, sabemos que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida, um Deus que trata, um Deus que transforma, um Deus que renova, um Deus que cura, um Deus que faz prodígios e maravilhas. Amém. Eu amo todos, irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Senhor Jesus, eu quero deixar uma meditação para vocês, amados irmãos, em João 15:5, que diz assim: eu sou a videira e vocês o ramos. Quem permanece em mim e nele se dá muito fruto. Uma comunhão com Deus não é esforço humano para alcançá-lo, mas sim permanecer. Como o ramo não produz fruto sozinho, nós também não crescemos espiritualmente desconectado da presença de Deus. Permanecer é confiar, é depender e voltar o coração a Ele todos os dias, mesmo na fraqueza, quando estamos ligados à videira. O fruto vem naturalmente. E isso, amados, é uma verdade, porque temos que estar conectados com Deus. Temos que estar permanecente na presença dele. Não é fácil, mas o Senhor fala: eu sou aquele, eu sou o que sou. Então, amados, não temas, não temas, porque o Senhor é quem te ensina, o Senhor ouve a tua voz, o Senhor tem cuidado de ti, o Senhor tem visto tudo as suas pelejas. Então não temas, porque o Senhor fala: eu sou contigo, não temas. E o Senhor fala em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos maus caminhos, eu descerei do céu e sararei a terra. Então nós temos sim que descer, orar e buscar a presença do Senhor cada dia mais, a cada minuto mais. Não importa a situação, não importa a circunstância, mas nós temos que buscar a cada dia mais o Senhor, a cada dia mais a tua presença, a cada dia mais estar confiante que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que faz, Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Quero deixar uma meditação a vocês em Mateus 18:20, que diz assim: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aqui Deus fala sobre a presença garantida, onde promete autoridade aos que buscam com a sabedoria, com amor, e em seu nome ele restaura a sua presença. A presença de Deus é tangível, em unidade, é forte e inabalável. Então, amados, busquem o Senhor enquanto é tempo, busquem a tua casa enquanto é tempo, busquem a sabedoria, busquem o amor, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. Busquem estar com Ele, porque o Senhor fala que Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Então temos que estar, Senhor, unidos, unidos para buscarmos o reino, para que o último dia, quando a sua vinda estiver próxima, estaremos ali com Ele, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não desistam, irmãos, porque eu sei que a luta é grande, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Estamos juntos nessa jornada, estamos juntos nesta peleja, estamos rindo com os que riem, estamos chorando com os que choram, estamos alegrando com os que
com os que se alegram, e sim, nós vamos andando em comunhão, em discernimento, em paz, em comunhão. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em João 15:7, Jesus diz: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa é uma promessa que o Cristo deixou para nós, que temos que estar inseridos nele. Não tem como estar perto de Jesus e não alcançar as suas bênçãos. Não tem como caminhar com Jesus e não propagar o seu nome. É poder demais para ficar retido em nós. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos pegar essa palavra como se fosse uma herança eterna que Jesus nos deixou, que nós possamos estar em Jesus e que as palavras deles estejam em nós, para que quando nós pedirmos o que nós quisermos, não o que nós precisamos, mas o que nós quisermos, nós receberemos, porque assim ele nos deixou essa promessa. É uma promessa próspera, é uma promessa de paz, é uma promessa de saúde, porque ele não excluiu nada, ele colocou tudo o que nós quisermos, mas para isso nós temos que estar nele, temos que estar inseridos nele, temos que estar com a palavra dele em nós. E se nós não tivermos essa voracidade de querer estar lendo a Bíblia, de querer estar meditando nessa palavra santa e sagrada, como nós vamos alcançar essa bênção? Nós precisamos cada dia mais ter comunhão, porque Cristo nos salvou. Ele já nos deixou o manual da vitória. Está aqui na palavra de Deus, dita e revelada, sendo para nós discernida, porque aqui do meu lado, aí do seu lado, tem o doce Espírito de Deus que o próprio Cristo nos deixou como consolador. Não tenha medo de se inserir essa palavra maravilhosa. Leia, irmão, atente-se às palavras de Deus, porque ela é poder para quem crê, mas para quem não crê são apenas letras. Nós vivemos o sobrenatural de Deus, que enviou o seu Filho para nos salvar. Glória a Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que essa palavra possa se tornar verdadeira na tua vida e na família dos irmãos amados. Em nome de Jesus. Em Lucas 10:2, Jesus disse: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua obra. Jesus, nesse versículo, envia 70 discípulos para propagar o Evangelho, e que no nome dele eles curariam, e em nome deles eles expulsariam os demônios. E os discípulos voltam felizes, dizendo que o nome do Senhor tem poder. Qual tem sido o papel do nome do Senhor na tua vida? Você tem declarado sobre você, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, que haja prosperidade espiritual? Jesus nos envia como trabalhadores à seara. Nós precisamos ter essa consciência espiritual de que a nossa principal missão é trazer as almas para a obra do Senhor. Um dia você foi resgatado, um dia eu fui resgatado, porque alguém entendeu esse mandamento, entendeu essa ordem do Senhor Jesus. Ele mesmo se entregou por morte de cruz para nos salvar. Que essa chama do primeiro amor, de quando você aceitou o Senhor, possa arder de tal maneira dentro do teu coração, que você sinta anseio por ganhar almas para o reino do Senhor. A ordem já foi dada: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E o Senhor nos autoriza, pelo nome dele, em nessa caminhada, expulsar os demônios
e também a curar os enfermos e dizer que o nome dele deve ser exaltado. Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar o meu irmão, a minha irmã, Senhor, que escuta esse áudio agora. O Senhor venha fortalecê-los, meu Pai, na tua fé, porque a caminhada ela é difícil. Muitas vezes nós somos injuriados, muitas vezes injustiçados, mas quem não for, Senhor, pelo teu nome, do que valeria estar aqui neste mundo, Senhor? Pai querido, que o Senhor venha abençoar a família do meu irmão e todos aqueles que o cercam, e que ele seja luz, que ele venha trazer paz aonde ele passar, e pela autoridade do teu nome, eles venham reconhecer o momento de orar e o momento de repreender. Que sejam eles, Senhor, verdadeiros, trabalhadores para o teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que essa palavra possa frutificar, florescer e dar resultado na sua vida. Em Gênesis 6:18 diz: Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos. Esse foi o pacto que Deus fez com Noé, diante de toda a destruição que estava acontecendo ao redor dele. Deus o quis salvar, porque encontrou nele graça. Apesar de todas as dificuldades que nós passamos na nossa vida, e apesar de toda a destruição que está ao nosso redor, Deus encontra graça em nós. E por um justo, ele salvou toda a humanidade, sendo Noé o segundo Adão. Eu peço a Deus que neste momento que você está ouvindo essa palavra, o Senhor venha fazer um pacto com você de salvação, não só para a sua vida, mas para a vida da sua família, e todos os seus descendentes possam encontrar, através da fé que você aplica hoje, a salvação. Deus é um Deus que mantém as suas promessas. E se ele fez uma promessa com Noé, que era um homem comum como eu e você, também fará com a gente. A promessa de Noé foi de salvação. Ele foi e criou o projeto que Deus deu no coração dele. Nada tinha sido visto como foi feito aquela arca. Ninguém o ensinou a não ser o próprio Cristo. O Senhor da nossa salvação o orientou nas medidas, no material, como fazer, aonde colar, aonde pregar. Hoje, nós não vamos construir uma arca física, mas nós podemos construir uma arca para guardar a nossa fé com o Senhor. O Deus da nossa salvação enviou o seu Filho para proteger-nos, para nos abrigarmos nele, que é o único caminho que produz a salvação. Peço ao Espírito Santo de Deus que te oriente aonde você deve passar betume, passar cola de proteção nas frestas, aonde você deve colocar os pregos de reforço na tua vida, para que a tua fé venha a ser fortalecida no nosso protetor, que é Jesus Cristo, e é o caminho que nos leva até o nosso Pai. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tendo certeza que o Senhor conduzirá a tua palavra no seu coração da melhor forma que você precisa para entendê-la, em nome de Jesus.